Louvado seja Jesus Cristo, meus amados. Eu peço nesse momento que o Espírito Santo venha me usar a fim de falar a palavra de Deus da forma mais agradável a Ele. Que você que está ouvindo essa mensagem possa verdadeiramente ser liberto, pois assim como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim eu espero que seja feito neste momento. É isso que eu peço ao nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, primeiramente eu gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos que está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós vemos que tudo tem um tempo, e existe um propósito para cada coisa. E somente Deus sabe de todas as coisas. Nós humanos, eu, você, não podemos ficar contestando o acontecimento das coisas, nem muito menos ficar julgando nossos irmãos pelas suas palavras ou pelas suas ações. Como a própria palavra diz, só existe um juiz, só existe um legislador, assim como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ou seja, meu querido, não se deixe enganar, não fique reparando no seu próximo, no que está certo e errado nele. Antes, examine-se a si próprio. Muitas das vezes nós vemos os irmãos acusando os outros, acusando os obreiros, acusando os membros, acusando os pastores, provocando confusões e discórdias na casa do Senhor, o que é inclusive antibíblico. Falando-se em examinar, nós lembramos lá de Coríntios, da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 28, nós temos o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O versículo é bem sucinto. Ele não está dizendo: examine-se, pois, o homem ao seu próximo. Está dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas o que vemos hoje em dia é que muitos irmãos acabam erradamente julgando seu próximo, e chegam até a dizer que o próximo não é digno de participar da ceia, que o próximo não é digno de estar na casa do Senhor, pois está em pecado, pois está sujo, pois está isso, pois está aquilo. Meu querido, eu venho alertá-lo que só existe um que acusa e um que perdoa. Só existe um que mata e um que dá vida. São dois reis, meu irmão, são dois reis distintos, e tudo que nós fazemos, cada pensamento, cada palavra, em cada dia, em cada hora, em cada minuto, em cada segundo, nós estamos escolhendo por servir a um Deus ou ao outro, assim como está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mammon. Ou seja, meu amado, se você está na casa do Senhor, pare de reparar nas pessoas, pare de ficar julgando o seu pastor, se concentre na Bíblia, se concentre nas Sagradas Escrituras. Se em algum momento você ler ou ouvir algo que é considerar errado, você vai na Bíblia, busque, procure, estude, assista pregações, converse com outros pastores, mas não fique acusando, não fique julgando, não fique apontando o dedo para o seu irmão, pois isso é um pecado. Você não pode julgar a fim de que não seja julgado, como também está escrito no livro, de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para não sejais julgados. Versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós.
E porque reparas tu no argueiro que está sob o olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? Versículo 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? E por último, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. E é isso que eu te peço, meu querido. Para de tomar conta da vida dos outros. Para de ficar fazendo fofoca. Para de ficar denegrindo a imagem do teu irmão. Antes proteja-o, antes cuide dele, antes o ame, pois na palavra está escrito também que o amor cobrirá a multidão de pecados. Assim como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas sobretudo tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aleluias, louvado seja Deus. E falando em amor, nós viemos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Ele é bem sucinto, meu irmão. Ele não deixa margem de erro. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é isso que nós temos visto acontecer hoje em dia, tanto nas igrejas quanto nas escolas, nas faculdades, em todos os ambientes de trabalho, seja ele público ou privado, nas famílias. É lastimável o estado em que a sociedade se encontra, mas nós sabemos que o amor tudo pode, o amor tudo vence. Assim como na primeira carta aos Coríntios, escrito pelo apóstolo São Paulo, capítulo 13, versículo 1, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Isso é muito profundo. Será que você não consegue enxergar? Ele vai além. No versículo 4 ele diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbe, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Louvado seja Deus. Preste bem atenção no versículo 8 da carta a Coríntios. Preste atenção no versículo 8 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ele diz que o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. E o amor é a única coisa que nunca vai desaparecer, que nunca vai acabar. Pois podem passar os anos, podem passar os céus e a terra, tudo passará, somente o amor permanecerá. E é isso que eu peço a vocês, que tenham amor para com seu próximo, que preservem a comunhão entre os irmãos, a aliança do Senhor.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Bom, meus amigos, para fechar, eu gostaria de deixar para vocês, lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Você precisa amar o seu próximo. Você precisa amar o seu irmão. Ainda, 1 João capítulo 4, versículo 19, ele diz: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. É de suma importância você, nesse momento, fazer uma pequena reflexão sobre o amor, sobre sua família, sobre seus colegas de trabalho, sobre aquele mendigo que sempre fica na sua esquina, sobre aquelas pessoas que te maltratam, aquelas pessoas que você não gosta, que você rejeita. Será que você tem as amado? A Bíblia nos ensina que devemos amar até mesmo nossos inimigos. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos maldeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te ouve tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E amai ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam o que os amam. Louvado seja Deus. Para finalizar essa nossa mensagem, eu gostaria de deixar também o capítulo 16, 1 João 3,16, que ele diz: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O amor que nós sentimos, o amor que você sente pelos seus familiares, o amor que eu sinto, o amor que nós sentimos não é nada comparado ao amor de Deus, pois vemos isso explícito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos que o ponto máximo do amor em todos esses nossos anos de existência se caracterizou pelo acontecimento histórico que mudou tudo, que revolucionou a vida de todos. Temos que o ponto máximo do amor em todos esses nossos anos de história foi o amor vindo de Deus, quando Ele entregou o seu Filho. Vemos isso explícito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Ele diz bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós nunca conseguiremos amar
o nosso próximo como Deus nos ama. Nós nunca conseguiremos amar as pessoas que nos machucam como Deus as ama. Deus nos ama. Ele quer nos salvar. Ele quer nos dar a vida eterna. É tanto que Ele entregou o seu Filho unigênito por nós, para nos dar a garantia da salvação. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Imagine você, um bandido que é preso. Ele fica 10 anos na cadeia por ter roubado um carro de um deputado federal ou qualquer coisa do gênero. Ele fica, vamos supor, 5 anos na cadeia por ter participado do tráfico de drogas ou algo do gênero. Esse indivíduo, após esses 5 anos, ele será liberado. Ele sairá para a sociedade. Ele voltará para a sociedade. Só que apesar dele ter cumprido a lei, apesar dele ter pago 5 anos pelo crime que cometeu, ele não vai conseguir um emprego decente. A sociedade não vai tratá-lo da mesma maneira. A ficha dele vai continuar suja pelo resto de sua vida. Agora você imagina Deus, imagina Jesus Cristo, que veio à terra, morreu pelos nossos pecados, mas Ele não somente morreu pelos nossos pecados, além disso, Ele ressuscitou. E essa sua ressurreição foi a coisa mais magnífica que já pode ter acontecido em toda a história, pois foi daí que nós começamos a ter a garantia da salvação. Foi daí que se teve início o Evangelho. A partir da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, tivemos um marco histórico e cultural, no qual hoje nós, servos de Deus, cristãos, nós nos arrependemos, pedimos perdão e vamos para a casa de Deus, procuramos alguém, lemos a palavra, meditamos. E é magnífico, é simplesmente magnífico essa salvação. Eu agradeço a Deus por ter sacrificado seu Filho unigênito por nós, pecadores, tão sujos. E é bem nítido a todos que não somos e nem nossos antepassados foram merecedores deste sacrifício, mas mesmo assim Ele nos salvou. Eu agradeço a Jesus Cristo por hoje ter a garantia da vida eterna. E assim como eu comecei, eu termino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se existe alguma pessoa que ouve essa mensagem e ainda não serve a Deus, e ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor, eu lhe convido a, como um ato de coragem, um ato de fé, que coloque a sua mão direita sobre o seu peito, mais ou menos na direção do seu coração, e diga junto comigo:
Repita, por favor, repita as minhas palavras, para que um dia você também possa morar nos céus. E arrependa-se e se decida. Senhor, eu sei que não mereço, mas neste momento eu entrego minha vida a Ti. Lhe agradeço pelo sacrifício que fizeste, entregando seu único filho por mim, entregando seu único filho para que eu pudesse viver e para que essa vida fosse uma vida com abundância. Eu lhe agradeço e lhe peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. E me decido neste exato momento por te servir, te adorar, te louvar, buscar a verdade, ler a Tua palavra, orar, pois eu quero, Pai, um dia morar contigo nos céus. Isso é o que te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.